Olá, tudo bem? Hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para responder uma pergunta que me perguntaram se eu não acredito nas revelações que são dadas na IPDA, se eu não acredito que é o Espírito Santo. Primeiro, eu não creio na maioria das revelações e eu acredito que mais de 90%, mais de 99%, sei lá, 98% não é o Espírito Santo. E por que eu vou falar isso? Eu vou falar isso porque o que eu vou falar aqui não é com todos e nem vou citar nomes. Mas a maioria das igrejas lá, ou uma grande parte, está na mão de cães e de porcos. Eu conheço gente que dirige igreja na Deus e Amor, que tem toda a característica de um cachorro, espiritualmente falando. É todo mundo que é assim? Não. Conheço mulheres que estão lá com atividades que têm todas as características de uma porca, espiritualmente falando. Tá? Por exemplo, como que eu vou acreditar que Deus está revelando pessoas que é o Espírito Santo se tem dirigente no adultério físico escancarado para todo mundo ver, e mesmo assim a Deus amou a igreja, a direção, sabendo, coloca ele lá para dirigir a igreja? Como é que eu vou acreditar se a maioria dos dirigentes vive lá nos cantos conversando com as irmãs, vive no WhatsApp conversando com as irmãs, vive tomando de conta da casa do membro, tá? É um converseiro, chega 8h30 na igreja, aqui tem um velho safado que dirige a igreja aqui, que vive dando em cima das irmãs descancaradamente dentro da igreja. Eu tive o desprazer de estar sentado do lado dele e vendo ele apagando foto de mulheres no celular. O camarada não conversa com homem, é só com mulher. É um converseiro, a igreja orando. No dia da ceia, que eles chamam de Santa Ceia, arrasta as irmãs para fora e vai conversar lá fora com as irmãs. O cara casado, como se nada tivesse acontecendo. E as pessoas estão vendo isso. Não, isso é normal. Depois sobe no púlpito e começa... E aí é o Espírito Santo. Irmão, larga de ser bobo, Deus não está nisso daí. Irmão, não coloca Deus no meio de uma putaria dessa. Muitas igrejas entregues na mão de cachorros, espiritualmente falando, e de porcos. Aí tem uns grupos ali que estão envolvidos com coisa errada, até o pescoço. Eu já vi lá pessoas que vieram do mundo, cheia de prostituição na mente, que se gaba de falar dos seus adulterinos, como diz o pastor Napoleão Falcão. Pessoas que se casam com A pensando em B. O cara não anda com a mulher, dirige igreja, vive conversando com as irmãs, é no WhatsApp, é lá fora, sabe? No dia da ceia, o cara está dentro da igreja com o celular, todo mundo vê, ninguém tem coragem de denunciar, porque são covardes. Vocês são covardes. Vocês eram para falar, pelo menos falar. Porque a Bíblia fala que quem está junto está cúmplice. Está vendo? Está cúmplice. Você tem que denunciar isso daí. Aí quando chega um irmão com um problema, que cometeu algum delito, ou que está dentro da igreja e cometeu, aí eles caem para cima revelando. Mas aquele grupinho de porcos, espiritualmente falando, e de cães, não é revelado. Muito pelo contrário, é bajulado. É um Deus que bajula. Olha, Deus está falando vaso. Aí fala um monte de língua estranha, de estrangeira. Deus está falando que está se agradando. Mentira, é mentira. Esse espírito que está falando aí é mentiroso. Que bota o dirigente contra o membro, bota o membro contra o dirigente, bota o esposo contra a esposa, bota a esposa contra o esposo, bota você contra seu vizinho, diz que seu vizinho está fazendo mal para você. Que Deus é esse fofoqueiro? Eu nunca vi um Deus tão fofoqueiro como Deus da mente dos irmãos da igreja Deus e Amor. Até quando irão viver na cegueira espiritual e sendo cúmplice de coisas erradas? Finge que não vê, irmão. Olha só para Jesus. Como é que a pessoa vai olhar para Jesus num lugar desse? Me explica como que a pessoa vai olhar para Jesus. Eu cheguei na igreja de Deus Amor uma época que só não estava em adultério os velhos. Não adianta nada falar que é santo nas vestes. Pessoas que apoiam o adultério quando é os seus familiares e quando tem envolvimento com pessoas que têm dinheiro. Qual é o preço de vocês? Eu estou falando com todos? Não. Qual é o preço de vocês? Igreja que já está vendida, já se vendeu.
Irmão, será que até quando vocês vão ficar ouvindo essas lorotas, dessas revelações, que a tua vida vai ser isso, vai ser aquilo? A tua vida não andou, você tem 10 anos, você está morando no mesmo lugar. Para de ficar ouvindo e sendo cúmplice de porcos e de cães. Eu não estou dizendo que são todos. Mas que Deus é esse que só revela aquele grupinho de pessoas que Ele quer que revele? Na maioria das vezes, as pessoas que deveriam ser reveladas não são reveladas. Então, respondendo à pergunta, eu não creio que a maioria das revelações são do Espírito Santo e não creio também que o Espírito Santo esteja envolvido no meio de tanta coisa errada. Não creio. E fico alerta. Sai enquanto é tempo. Porque segundo Apocalipse 18, o sistema da Babilônia, que é um sistema, e toma cuidado, hein? Isaías 56:11, eu não estou falando do Espírito Santo, muito pelo contrário, eu estou dizendo que eu não vejo o Espírito Santo nessas porcarias, dessas mentiras. Mas como que o Espírito Santo é esse, irmão? O cara está dentro da igreja vendo foto de mulher dentro do celular. Eu vi isso, e não foi só eu que vi, não. Eu tenho prova. No dia da Santa Ceia, da suposta Santa Ceia, e aí depois o cara sobe em cima do altar, altar não, né? Um negócio lá de madeira e tijolo. Isso é que Espírito Santo bagunceiro. Aliás, que Espírito Santo é esse fofoqueiro que bota o marido contra a esposa contra o esposo, você contra seus vizinhos? Você não está vendo não que você caiu numa cilada. Que Espírito Santo é esse? Curta meus vídeos, dê seu like, compartilhe. Toma cuidado. Medita lá, Isaías 56:11. Medita lá no livro de Apocalipse 18. Lê o capítulo inteiro. Lê Jeremias, o livro de Jeremias.